Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta terça-feira, 30 de dezembro de 2025, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 999. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até às 9h30 da noite nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, minha amiga Kátia Maderic, grande Kátia, firme e forte. Hoje, esses tempos aqui na rádio estão bem trabalhosos, né? Muito obrigado, Kátia, pela disposição. Muito obrigado para o Eli, para todo esse povo que fica na parte técnica. Gente, muito obrigado do fundo do meu coração. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa e quero agradecer a você de uma forma muito especial por estar aqui conosco, né? Agradeço muito o apoio de vocês, as orações que vocês fazem, a intercessão. E eu te peço, me ajude a evangelizar, me ajude a chegar onde eu não consigo chegar, tá bom? Então, nós estamos terminando o ano e terminando a 8ª de Natal. Que tempo maravilhoso esse tempo de Natal, como tem sido lindo para todos nós, essa preparação para o Natal, que foi o tempo do Advento, e agora este tempo da 8ª de Natal. Muito importante a gente manter o nosso foco em Jesus Cristo, manter o nosso foco nesta verdade maravilhosa de que Deus se faz homem para salvar a humanidade e Deus nasce de uma mulher, da Virgem Maria. Como isso é importante para a nossa vida diária. Um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, um idoso, uma idosa, que não tem noção de que Deus é por nós, de que Deus toma conta de cada detalhe da nossa existência, de que Deus se fez homem para salvar a humanidade, para salvar cada um de nós que aceitamos Jesus Cristo, são pessoas que não têm a parte mais importante da vida. Pode ter tudo, mas não tem o mais importante, ter encontrado Jesus, como nós vimos ontem com o velho Simeão. Então, no programa de hoje ainda vamos ter 2 blocos. O primeiro bloco, nós estaremos trabalhando a sequência da liturgia que a igreja nos propõe, que é o Evangelho de São Lucas, capítulo 2. E no segundo bloco vamos falar um pouquinho também sobre as virtudes humanas, né, que nem fizemos no trabalho de ontem. Eu queria ler com vocês, no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, os versículos que vão do 36 até o 40. No mesmo lugar onde estava o velho Simeão, encontrava-se uma outra senhora idosa. Chamava-se Ana, uma profetisa. Ela também esperava a chegada do Messias. Era outra mulher que fazia parte dos pobres de Javé. Era um indivíduo humano que compreendeu, olhando para o seu Israel, olhando para o sofrimento do povo de Israel, que só poderia esperar as coisas de Deus. E essa mulher, essa senhora, viveu também para o seu Deus, viveu essa espera. A esperança dela estava posta na chegada do Messias. A nossa esperança humana está posta aonde? Nós vivemos só de esperança humana, mas nós ou deixamos que o Espírito Santo derrame sobre nós a esperança de Deus, a esperança sobrenatural, a virtude teologal da esperança. A virtude teologal da esperança nos revela uma realidade nova, nos revela a realidade do céu. Revela na virtude da esperança sobrenatural que temos um lugar para viver, temos um lugar para ir, temos uma casa, temos o céu. Então a virtude da esperança, ela não nasce do esforço humano. A virtude teologal da esperança nasce da ação do Espírito Santo através dos sacramentos. Então, Ana, essa senhora, essa profetisa, ela vive dessa esperança. Eu vou tentar explicar, peço ao Pai, em nome de Jesus, que eu consiga explicar para você a importância desse trecho do Evangelho de São Lucas,
Nós percebemos na aula de ontem a importância de entender o sentido de Simeão, do velho Simeão. E hoje nós precisamos entender também o sentido dessa profetisa, dessa senhora chamada Ana, que vivia no templo, viúva. Depois da sua viuvez, ela se dedicou totalmente a Deus no templo e a sua esperança estava posta na vinda do Messias, na chegada de Jesus. E por que Ana é tão especial? Por que Ana foi escolhida para ser essa profetisa? Qual que é a importância do sentido dessa pessoa, dessa Ana? Então é isso que nós vamos trabalhar nesse primeiro bloco, e é importante que a gente tenha essa perspectiva. Existe aqui algo muito forte que Deus fez em favor de Ana, dessa senhora profetisa, tá bom? Então vamos ler. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade avançada. Versículo 37. Depois de ter vivido 7 anos com seu marido, desde a sua virgindade, ficara viúva. E agora, com 84 anos, não se apartava do templo, servindo a Deus dia e noite em jejuns e orações. Chegando ela à mesma hora, louvava a Deus e falava de Jesus a todos aqueles que em Jerusalém esperavam a libertação. Após terem observado tudo isso segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, a sua cidade de Nazaré. O menino ia crescendo e se fortificava, e estava cheio de sabedoria, e a graça de Deus repousava nele. Então veja, a profetisa Ana, ela também está movida pelo Espírito Santo. E aqui o Lucas nos traz a história, o resumo da história dessa senhora, dessa jovem virgem. Veja, detalhes importantes. Jovem virgem, casou virgem. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Por que a Bíblia, por que Lucas nos fala que Ana pertencia à tribo de Asser, que era filha de Fanuel? Veja, Israel, o povo de Israel, os judeus, a religião estava ligada ao sangue. O povo de Israel era um povo que tinha a sua religião, a religião que Deus estabeleceu para com eles, mas essa religião era passada de pai para filho, de mãe para filho e assim por diante. Então, estava ligado ao sangue, estava ligado à família. Não é que nem nós, católicos, em que a religião está ligada ao Papa, aos bispos, aos padres, aqueles que nos ensinam a religião. Não está ligado ao sangue, não está ligado à família. O povo judeu estava ligado à família. Então, quem formou o povo de Israel? Quem formou o povo de Israel foram as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. Então, veja, Israel, quando foi formado, Israel, quando passou a existir, e Israel, quando o povo de Israel chegou na terra prometida. Então, lembra, o povo de Israel estava formado lá no Egito, escravo do Egito. Moisés libertou o povo de Israel das mãos do faraó e levou o povo de Israel durante 40 anos no deserto. 40 anos no deserto, para purificar aquele povo dos costumes errados que eles haviam obtido durante o tempo de 400 anos de escravidão no Egito. O povo de Israel não foi feito para ser escravo. O povo de Israel foi criado por Deus para que o povo de Israel pudesse evangelizar os povos do Antigo Testamento e que do povo de Israel surgisse o Messias, que é Jesus. Então, Deus tinha uma missão para o povo de Israel. O povo de Israel estava preso. Aquelas 12 tribos que formavam o povo de Israel na antiguidade estava completamente presa, escrava do faraó. Moisés vem e livra com a força de Deus, com o poder de Deus, mostrando para todos os povos que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel e não o Deus dos egípcios, e não os outros deuses. Olha como isso é importante. Veja, então, o povo de Israel, comandado por Moisés, é libertado do Egito
é libertado das tramas terríveis do faraó, e 40 anos é purificado para chegar na terra prometida, terra que fora prometida a Abraão. Abraão, Isaque e Jacó. Então, Jacó tem os seus 12 filhos, forma o povo de Israel, as 12 tribos de Israel, e chega na terra prometida. Na terra prometida, o povo de Israel se estabelece. E ao se estabelecer na terra prometida, ele vai se encontrar com os povos daquela terra que viviam ao redor de Israel. E a missão daquele povo de Israel na terra prometida era justamente também a mesma. Formar os povos ao redor de Israel na verdade, no culto ao Deus verdadeiro. Os povos que estavam vizinhos de Israel adoravam falsos deuses, eram idólatras, eram pagãos e idólatras. Então, a missão de Israel era formar aqueles povos. Só que acontece, com o decorrer do tempo, Davi foi o rei, já chegou no tempo dos reis, né? Já passamos os juízes, já passamos... Então, Davi agora é o rei. Depois Salomão, filho de Davi, assume o trono. E quando Salomão morre, o filho de Salomão vai assumir o trono de Israel. Só que o filho de Salomão não estava preparado para assumir o trono de Israel, porque ele viveu uma vida muito mimada. Ele não sabia lidar com aquela situação difícil que era governar um povo composto por 12 tribos. E aí, aconteceram várias situações, e Israel, o reino de Israel, se dividiu em dois. Nós já estudamos isso durante a nossa formação do Catecismo da Igreja Católica. Então, formou-se o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte, composto de 12 tribos, inclusive dessa tribo que fala aqui em Lucas. Havia uma mulher profetisa chamada Ana, filha de Samuel, da tribo de Asser. Esta tribo de Asser fazia parte das 10 tribos que formavam o Reino do Norte de Israel, que se separou. Esse Reino do Norte que se separou foi dominado completamente pela Síria. Então, a Síria era um império que existia no tempo lá de Israel, na Terra Prometida, que dominou completamente a região do Reino do Norte de Israel. Então, todas aquelas tribos foram assimiladas, elas perderam as características judaicas dela. Todas aquelas tribos que formavam o Reino do Norte de Israel foram assimilados pela Síria e passaram a viver como pagãos. Então, veja, havia a promessa no Antigo Testamento de que aquele povo de Israel todo teria libertação. Haviam várias promessas no Antigo Testamento que aquele povo de Israel viveria uma situação de novo de plenitude, que haveria um renascimento de Israel, do reino de Israel. Só que o norte de Israel foi todo assimilado. Então, todas aquelas tribos perderam todas as características básicas do povo de Israel. Dentre eles, a tribo de Asser. Então, quando em Lucas nos apresenta essa profetisa Ana, Lucas está nos mostrando que aquelas profecias vão se cumprir em Cristo. Porque quando um povo é assimilado pelo outro povo e perde suas características, ele deixa de ser aquele povo que era um povo que veio da vontade de Deus. Então, o norte de Israel se afastou completamente das tradições judaicas. Mas as profecias do Antigo Testamento também ainda valiam para aquele povo que estava assimilado, que já não era mais judeu puro, que já havia se casado, se ajuntado com outros costumes, com outras pessoas, com outras religiões. Então, para quem vivesse naquela época, olhava para isso e falava, puxa vida, então as profecias de Deus falharam. As profecias que Deus fez no Antigo Testamento, em que haveria uma integração do povo de Israel, em que haveria um renascimento do reino de Israel. Isaías falava muito isso. Isaías promove no seu livro várias profecias que prometem o renascimento do reino de Israel.
Mas como que vai haver um renascimento de um reino cuja maior parte da população daquele reino for assimilada por outra cultura, por outra religião, por outros costumes e por outra vida? Então, quem vivia naquele tempo olhava para as profecias que Deus tinha feito no Antigo Testamento e falava: esse Deus não existe. Esse Deus verdadeiro não é tão verdadeiro assim. Como é que isso vai se cumprir com este povo que foi assimilado? Por isso que Lucas nos apresenta a profetisa Ana. Porque a profetisa Ana é descendente direta deste povo que foi assimilado, dessas tribos que foram assimiladas. Só que ela não se deixou assimilar. Só que ela, séculos depois, ela continuou, a família dela, os descendentes que chegaram até ela, não se deixaram assimilar. Então não foi todo mundo que foi assimilado. Então, quando nós estamos diante de grandes traumas, de grandes tristezas, de grandes fracassos, a gente não tem olhos para ver que as promessas de Deus continuam válidas. Que Deus é capaz de manter um resto, que Deus é capaz de manter pessoas fiéis a si, mesmo quando todo o grupo foi praticamente levado embora. Veja, a profetisa Ana, ela traz para a gente a certeza de que as promessas de Deus são verdadeiras. Porque houve um pequeno resto que não se deixou assimilar, como todo o grande grupo do Reino do Norte foi assimilado pela Síria. A profetisa Ana é prova de que nem todos, séculos antes, quando o norte de Israel, o Reino do Norte de Israel foi assimilado, nem todos foram assimilados. Um pequeno resto se manteve fiel a Deus. E a profetisa Ana é a prova de que existe um pequeno resto que se manteve fiel a Deus diante dessa situação tão tenebrosa, quando o reino do norte de Israel foi assimilado. Sobrou só o reino do sul, 2 tribos. Só sobraram 2 tribos em Israel. E o reino do sul acabou sendo assimilado, dominado pelos babilônicos, séculos mais tarde. Entende? Então o reino do norte foi assimilado e aparentemente não havia mais Israel no reino do norte. Não havia mais costume judeu, não havia mais nada. Não havia... Você percebe? Mas Deus preservou um resto. E a profetisa Ana é descendente direto deste resto. Dos que se mantiveram fiéis quando todo o reino do norte foi assimilado por um império terrível. O império dos assírios. Um império que dominava toda aquela região e impunha os seus costumes goela abaixo daqueles que eram assimilados, daqueles que eram dominados, daqueles que eram vencidos. E o reino do norte de Israel foi vencido pela Síria. Veja, então, nem tudo está perdido. Quando nós vivemos tempos de tempos caóticos, que nós percebemos que impérios terríveis querem dominar e tentam dominar e fazem tudo para dominar. A história está repleta de impérios que dominavam outras nações. O que Roma fez? O grande império romano dominou várias nações. Várias nações. O império assírio dominou várias nações. O império persa dominou várias nações. O império caldeu dominou várias nações. Então, quem está passando pelo processo do domínio é horrível. Quem olha de fora aquele processo fala: não vai sobrar nada, não vai sobrar ninguém. E essa era a ideia que todos tinham em relação ao reino do norte de Israel, que foi assimilado pela Síria. Não sobrou nada, não sobrou ninguém. Sobrou sim. Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita bondade, na sua infinita providência, sempre preserva um resto. Então, a profetisa Ana é prova disso. Um dia, as profecias do Antigo Testamento se cumprirão de forma mais perfeita ainda. Veja,
Israel foi restabelecido no ano de 1948. Se está certo, se está errado, veja, no ano de 1948 da nossa era, Israel voltou a existir. Você percebe? Você percebe como Isaías estava certo? Isaías proclamou que o reino de Israel iria subsistir, iria voltar a existir. Deus havia prometido por meio de seus profetas que haveria um renascimento de Israel. Quando o reino de Israel, o reino do norte, caiu na mão dos assírios, essa promessa pareceu impossível de se cumprir. Mas o Novo Testamento nos dá o nome e o testemunho de uma mulher idosa, Ana, da tribo de Asser, em que Deus mostrou sua fidelidade às antigas profecias. Você percebe? Então a gente nunca pode duvidar da palavra de Deus. A gente nunca deve duvidar da força de Deus. A gente nunca deve duvidar da providência de Deus. Hoje nós vivemos um tempo que é um tempo materialista, hedonista, que voltou as costas para Deus. Está sendo construída na sociedade do mundo hoje, principalmente aqui no Ocidente, uma sociedade que não é mais cristã. O que é mais triste, uma sociedade anticristã. Uma sociedade onde Cristo não é mais o centro. Onde Cristo não é mais visto como o Salvador, como a nossa esperança, como a base para a qual ou pela qual nós vivemos e construímos. Hoje o mundo, no Ocidente principalmente, oferecem outras bases que não Cristo. Oferece outros pilares que não o Deus que se faz homem. Então hoje nós vivemos um tempo de destruição, como foi no tempo que o Reino do Norte passou. O Ocidente, a Europa, os Estados Unidos, o Brasil, nós não temos mais aquela formação onde Jesus Cristo e a Igreja Católica era o centro de tudo. No lugar de Cristo e da Igreja foram colocados outras coisas para se construir uma civilização sem Deus, sem Cristo, sem a palavra de Cristo, sem os dogmas da Igreja Católica, sem os mandamentos de Deus. Uma sociedade ateia, materialista e, o mais triste, indiferente a Deus. E muitas vezes contra Deus. Vejam as leis que são aprovadas hoje, no Ocidente inteiro. Os 10 mandamentos são afrontados diante de uma série de leis que são aprovadas em quase todos os países do Ocidente. Hoje nós vivemos uma realidade que vai contra todos os 10 mandamentos, e uma parte dessa realidade se tornou lei. Veja, na França hoje, o aborto não só é legal, como o aborto faz parte da Constituição francesa. Você já imaginou isso? A Constituição é a carta de lei, das leis de um país. Aquele país é regido por aquela carta, por aquela série de normas e leis que fazem parte da Constituição. Então, na França, que é um país que se vê como super liberal, super moderno, super antenado, super atento a tudo o que acontece de novo, a vida não tem valor. A vida humana vale menos que a vida de uma tartaruguinha, que a vida de um golfinho, que a vida de uma árvore, que a vida de uma ave. A vida humana pode ser destruída no ventre da mãe. Isso passou a ser uma lei, e esta lei faz parte da Carta Constituinte da França. Onde é que fica o mandamento de não matar? Onde é que fica Cristo nessa história? Onde é que fica o catolicismo nessa história? Onde é que fica o cristianismo? Foi simplesmente varrido. Sabe, todos os 10 mandamentos hoje são destruídos pelas nações. As nações aprovam leis que vão visceralmente contra os 10 mandamentos. Então, eu dei um exemplo só. Tem lugares em que o cidadão idoso que está doente pode pedir para ser morto, para suicidar. Chama-se eutanásia. Veja,
Veja, quem que é o dono da vida? Somos nós? São os legisladores? São os presidentes? São os donos do poder ou Deus? Percebe? Hoje nós vivemos um Ocidente que também está sendo assimilado, como foi assimilado o norte de Israel. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia, e é por isso que é importante a gente compreender a Bíblia do jeito que a Bíblia é ensinada na igreja. Não o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto, não é isso. Eu não posso pegar a Bíblia e falar, eu sinto isso, eu penso isso, não. A Bíblia, ela é lida sob a autoridade do magistério da igreja. Um dos pilares do cristianismo católico é o magistério da igreja. Quais são os 3 pilares que sustentam a igreja católica? A palavra escrita, o magistério da igreja e a tradição oral. A palavra escrita vem da tradição oral. A tradição oral é inspirada pelo Espírito Santo e a palavra escrita também, que é a Bíblia, também é inspirada pelo mesmo Espírito Santo. Os protestantes, eles só têm como pilar, no cristianismo protestante, a palavra escrita. Eles não aceitam nem o magistério da igreja, que também é inspirado, e não aceitam a tradição oral. Veja, os apóstolos ensinavam com base na tradição oral. Só a partir do ano 60, mais ou menos, depois de Cristo, é que começaram a surgir os primeiros escritos bíblicos. Os evangelhos, algumas cartas de São Paulo, algumas cartas de Pedro, sabe, algumas cartas de Tiago, os Atos dos Apóstolos. Foi só depois que isso foi escrito. Os apóstolos, quando eles evangelizavam de forma oral. O que eles viveram com Cristo, aqueles pontos essenciais que eles viveram com Cristo, eles ensinavam aonde eles chegavam. De forma oral, não tinha nada escrito. Foi quando eles começaram a conviver com outros povos, outras nações na evangelização, que eles foram levando alguma coisa escrita para colaborar na evangelização. E aí foram surgindo os evangelhos, foram surgindo as cartas e tudo mais. Percebe? Então, hoje nós vivemos uma civilização onde o cristianismo está sendo dizimado. Quem olha de fora fala, não vai sobrar nada. Hoje, quando nós olhamos o que está acontecendo ao nosso redor, a gente fica atônito e fala, mas meu Deus, não vai sobrar nada. No Reino do Norte, lá quando a Síria tomou conta do Reino do Norte de Israel, que havia se separado do Reino do Sul, por divergências internas e por divergências políticas internas, uma parte não aceitava o rei, que era o filho de Salomão, assumiu um outro que era bem-falante como rei. Então, no norte ficou esse bem-falante e no sul ficou o filho de Salomão. E aí, divergências políticas e econômicas e religiosas fizeram com que Israel fosse desmembrado. O reino de Israel desmembrado. E o norte desse reino foi assimilado pela Síria. Quem visse isso falava, puxa, cadê Deus? Acabou tudo, não vai sobrar nada. Ana sobrou. A família de Ana sobrou. Os parentes de Ana sobraram. E se mantiveram fiéis a Deus contra tudo e contra todos. Hoje é a mesma coisa. Hoje o Ocidente está sendo bombardeado contra o cristianismo. Bombardeado. Basta você ligar a televisão, basta você ver um filme no cinema. É difícil você ver um filme no cinema em que os 10 mandamentos não são destruídos. Morte, impureza, orgulho, vaidade, prepotência, adultério, está tudo ali. E apresentado de forma linda, maravilhosa, os heróis e as heroínas vivem de forma pecaminosa ao extremo, e o pecado é exaltado como coisa legal, como coisa bacana, como o direito que cada um de nós temos de ser felizes. O pecado é idolatrado, é colocado como o caminho de se viver. Veja, é uma destruição, gente. É uma destruição. Então, o que eu faço? O que a gente faz frente a essa destruição?
Em primeiro lugar, continuarmos fiéis a Deus. Continuarmos fiéis aos mandamentos da igreja. Mesmo que a gente vê todo mundo se afastando dos mandamentos. Quero falar para os jovens, que é importante nós falarmos para os jovens. Veja, um jovem entra numa faculdade, um jovem católico praticante entra numa faculdade, raríssimos são os jovens que, ao entrarem, católicos praticantes numa faculdade, saiam da faculdade católicos e praticantes. Raríssimos. Porque na faculdade, nas universidades que os nossos jovens estão entrando, eles vão receber toda uma carga de ataque contra o catolicismo. Ah, porque isso está ultrapassado, isso não serve mais, as filosofias hoje são outras, os ideais hoje são outros, esse negócio de ficar rezando é uma bobagem, é uma perda de tempo, isso é mito, isso é coisa de gente ignorante, que bobeira você ficar rezando o terço e a missa, isso não existe. A tecnologia supera tudo, nós podemos viver de acordo com o que a gente acha que é certo e errado. Nós já chegamos num nível de liberdade humana que a gente pode definir, cada um pode definir o que é certo e o que é errado. Eu não preciso ficar obedecendo leizinhas que falam que vem de Deus, porque essa igreja católica, quantos erros cometeu? Veja, matou Galileu Galilei, as cruzadas e não sei o quê, e eles vão falando um monte de coisa que, para quem não conhece a história da igreja, acha que é verdade. Galileu Galilei, ele não foi morto pela igreja. Galileu Galilei, ele teve que se ver com a igreja porque ele propunha coisas que iam contra consensos da igreja. Mas Galileu Galilei morreu na igreja, não pela igreja. Ele morreu católico. Ele compreendeu que ele tinha exagerado em alguma coisa e a igreja começou a olhar para os ensinos de Galileu Galilei, porque a igreja sempre foi a favor da ciência, e compreendeu que algumas coisas precisavam ser transformadas no ensino que a igreja propunha, a partir das ciências. Então, Galileu Galilei não foi morto pela igreja. Galileu Galilei morreu católico e com uma filha freira. Ninguém fala isso. As cruzadas, que eles falam tão mal da igreja por causa das cruzadas, não sei o quê, foi uma defesa extremamente necessária contra a invasão dos muçulmanos no tempo da Idade Média. Se a igreja não tivesse promovido as cruzadas de forma como promoveu, nós não teríamos mais o cristianismo hoje. E aí? Teve excessos? Claro que teve, mas veja, qual que é o sentido? Então, as críticas vêm de forma avassaladora e de forma mentirosa, ou com meias verdades. E aos poucos esses jovens vão sendo afastados do caminho com Cristo, da busca de Cristo, da busca dos mandamentos. Todo mundo usa droga, todo mundo se prostitui, todo mundo tem sexo com todo mundo bebe, todo mundo... E só o rapazinho ou só a menina que não. E aos poucos, os professores falando, os colegas falando, a mídia falando e tudo mais, os jovens vão perdendo todo o cristianismo. Isso é uma forma brutal de domínio, de destruição do cristianismo. Então não vai sobrar nada? Vai. Sempre vai sobrar um resto. Sempre. Veja, a história está nas mãos de Deus. A história nunca vai estar nas mãos dos imperadores, dos donos do poder. Por mais que hoje parece que eles estejam dominando tudo, passa algumas décadas, acabou. Uma outra nação supera, um outro poderoso supera, e aí assim vai a história. Só que a história está nas mãos de Deus. A história, ela não é um eterno repetir das coisas. A história é uma flecha para a eternidade, que é o que as pessoas esquecem. Então, gente, quando nós estamos na 8ª de Natal, olhando para a profetisa Ana, nós percebemos um monte de coisas que são importantes para nós hoje. Será que nenhum jovem vai sobreviver a esse ataque massivo contra o cristianismo? Vai, claro que vai.
Tem muitos que já acordaram para isso. Tem muitos jovens que estão atentos e perceberam que as universidades se tornaram centro de anticristianismo. Tem muitos jovens que já perceberam que a sociedade se tornou uma sociedade materialista e ateia e hedonista, mas eles não estão entrando mais nisso. Eles estão começando a aprender a se defender e a defender o cristianismo. Um pequeno resto, mas tem. Um pequeno resto, mas tem. Um pequeno resto, mas terá. Sabe, a última palavra pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A profetisa Ana é prova claríssima que o império do pecado, que o império do demônio, que o império da carne, que o império das paixões, que o império da injustiça, da violência, não tem a última palavra. Sofreu Ana? Muito. E como? Imagine uma família se manter fiel a Deus quando todas as outras famílias praticamente se afastaram. Só pelo poder de Deus. O mesmo poder que levou Ana ao templo, aonde Jesus foi apresentado pela Sagrada Família. O mesmo Espírito Santo que levou Simeão a estar no templo quando o menino Jesus foi apresentado. Ambos, idosos, Simeão e Ana, viviam para o seu Deus. Não viviam para os costumes da época, não viviam para as modas, não viviam pelo que os outros falavam e pelo que os outros agiam. Viviam para Deus, no poder do Espírito Santo. Sempre haverá um resto. Podem fazer o que quiser e estão fazendo. Violência, destruição, guerras, mortes, sempre haverá um resto fiel a Deus. Eu espero que este Natal seja para nós, esse tempo de Natal seja para nós, força e esperança, para que a gente possa fazer parte sempre, nós e os nossos filhos, as nossas famílias, os nossos descendentes, de sermos nós também esse resto fiel. Vamos para o nosso segundo bloco, que é o estudo das virtudes. As virtudes teologais, as virtudes humanas, perdão, elas são humanas, né? Humanas. 4 virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Dessas 4 virtudes humanas, surgem várias outras virtudes. Por isso que elas chamam-se cardeais, porque elas são base, são as mamães das outras virtudes. Conforme eu vou desenvolvendo a virtude da prudência, que nem eu falei para vocês ontem, a gente vai desenvolvendo outras virtudes ligadas à virtude da prudência, filhas da virtude da prudência. Memória, docilidade, providência, circunspecção. O que mais? Eu tenho mais algumas aqui. Ó. Bom conselho, já falei. Bom senso, perspicácia, tudo isso nós já falamos ontem. Então, o que é uma pessoa de bom senso? É gostoso você estar perto de uma pessoa de bom senso? O que você acha? Ou é ruim, ou é gostoso ficar perto de uma pessoa que não tem bom senso? Claro que não. Então, as virtudes são realidades humanas que fazem bem, que todo mundo aceita, que todo mundo gosta. O mundo inteiro gosta de pessoas virtuosas. E o mundo inteiro detesta pessoas que não são virtuosas, se afasta de pessoas que não são virtuosas, pessoas que não são prudentes, justas. Você já conviveu com uma pessoa que não é justa? O que é a justiça? A justiça é a vontade constante e firme, constante, virtude humana, hein? Constante e firme de dar a cada um o que lhe é devido. Isso é a virtude da justiça, que nós já vimos. Então agora nós vamos entender ou compreender algumas virtudes humanas que estão ligadas à virtude cardeal da justiça. Então, a virtude da justiça, relembrando mais uma vez, é a vontade constante e firme de dar a cada um o que lhe é devido. Se lembra? Em primeiro lugar, a Deus. Dar a Deus o que é devido.
nós devemos tudo para Deus. A nossa vida inteira é uma dívida para com Deus, porque fomos criados por Deus e fomos salvos por Deus. Então, a virtude da justiça é dar a Deus aquilo que é devido, é dar adoração, é dar religião, é dar amor, é dar obediência a Deus, em primeiro lugar. Veja, religião, a virtude da religião. A virtude da religião é dar a Deus o que lhe é devido, culto e honra. Então, você honrar a Deus e cultuar a Deus é um dever, é uma virtude. É justo que a gente honre a Deus com a vida da gente. Como é que a gente faz para honrar a Deus com a vida da gente? Vivendo de acordo com a vontade de Deus, não com a vontade do mundo. Você percebe? O mundo está insistindo para a gente abandonar a Deus e construir uma sociedade sem Deus. Isso é um absurdo. É um absurdo para o mundo, é um absurdo para as pessoas e é uma injustiça brutal contra Deus. Porque nós, por dever de justiça, devemos honrar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. A honra a Deus, honrar a Deus, é dar a Deus o nosso melhor. O melhor da nossa inteligência, o melhor do nosso trabalho, o melhor da nossa atenção, o melhor da nossa vida, o melhor do nosso dinheiro, o melhor das nossas possibilidades. Sabe quantas pessoas hoje se preocupam em formar os seus filhos, além de fazer odontologia, ou engenharia, ou medicina, ou falar inglês, ou falar outra língua fluente? Quantos estão preocupados em formar os filhos para que os filhos sejam sacerdotes, para que os filhos sejam leigos engajados na igreja, leigos que evangelizam, leigos que cuidam de outros leigos? Quantas? Percebe? Percebe que isso é uma falta brutal contra a honra que nós devemos a Deus? Nós não formamos, nós não, né? De um modo geral, o mundo já não forma mais os seus filhos para serem cristãos. O mundo forma os seus filhos para serem pagãos, bem-sucedidos. E Deus fica como? Eu estou preocupado que a escola do meu filho dê para o meu filho uma boa formação de física, de matemática, de português, de geografia, de história, de robótica, de inteligência artificial, de inglês. Importante? Claro que é importante. Agora, muito mais importante que tudo isso é que o meu filho vá para o céu. Que meu filho seja salvo por Cristo. Que meu filho viva, que os nossos filhos vivam para Deus na igreja. Porque Jesus age no mundo através dos sacramentos. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele ascendeu ao céu e continuou agindo no mundo de forma invisível através dos sacramentos. Veja, nós preparamos os nossos filhos, netos, sobrinhos, bisnetos, e seja lá qual for a nossa descendência, para que sejam filhos de Deus, filhas de Deus, servos do Senhor, sirvam a Deus de corpo e alma, com toda a sua força, com toda a sua fé, com toda a sua... Nós formamos os nossos filhos debaixo da sã doutrina católica, nós formamos os nossos filhos debaixo dos 10 mandamentos e da moral que é exigida? Ou é só importante que os nossos filhos possam morar nos Estados Unidos, possam morar na França, possam morar na Espanha, estudar não sei aonde, e Deus? Veja, virtude da religião. A palavra religião significa religar. A palavra religião significa que só Cristo é capaz de religar a humanidade depois do pecado. Porque o pecado desligou a humanidade de Deus e nós dependemos de Deus para tudo. Então, viver uma vida sem estar na dependência de Deus de forma plena é viver uma vida perdida. Porque eu nasci para Deus, eu não nasci para o mundo. Veja, a religião é Cristo religando a humanidade ao Pai
no poder do Espírito Santo, pelos méritos de Cristo, que é Deus que se faz homem, que nós celebramos no Natal. Então a virtude da religião ela é imprescindível, porque honrar a Deus significa viver em Cristo, com Cristo e para Cristo. Sabe, isso é seríssimo, gente. E grande parte das nossas famílias nem sabe mais o que é um sacrário. O sacrário, quando a gente entra na igreja, a gente vê uma luzinha vermelha acesa no canto, deveria estar no centro, mas está no canto, aonde tem uma casinha muito bem ornada, muito bem bonita, aonde guardam as hóstias que foram consagradas, as partículas consagradas. Ou seja, Jesus está presente. Por isso aquela luz vermelha está acesa. Porque dentro daquela caixa, bem ornada, linda, bonita, estão guardadas as partículas consagradas. Ou seja, Jesus está presente na Eucaristia, em corpo, sangue, alma e divindade. As pessoas nem sabem mais o que é sacrário. As pessoas nem sabem mais que para comungar é necessário estar em estado de graça. Ou seja, confessados seus pecados graves, arrependidos e com o propósito de não mais cometê-los na força de Deus. E aí sim você pode comungar. Quantas pessoas vão para as missas de qualquer jeito, vestidas de qualquer jeito, com o coração de qualquer jeito, repletos de pecados mortais, levantam e vão comungar, sem ter se confessado e sem ter o propósito de vir a se confessar depois. Veja, eu não comungo quando eu estou em pecado grave. Eu me confesso e depois eu vou comungar. Honra a Deus. Nós estamos diante do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, do Leão da tribo de Judá. A Eucaristia não é uma imagem, não é um sonho, não é uma ilusão, não é um mito. É a presença real de Jesus em corpo, sangue, alma e divindade. É a maior dádiva que nós temos, é a Sagrada Eucaristia. E para isso eu preciso estar e viver de acordo. Receber de acordo e viver de acordo. Veja, eu estou matutando aqui, enquanto a gente está falando, tem uma certa situação que aconteceu aqui em casa, que alguns padres que falam, isso não é pecado, e outros padres falam, não, isso é pecado. E eu comunguei com essa dúvida, eu e minha esposa. Na primeira oportunidade, eu vou conversar, porque esses padres que falam que, uns falam que é pecado e outros falam que não, são bons padres, não são padres que estão distantes da sã doutrina. Há uma dúvida aqui, é um assunto específico, que eu não vou entrar aqui mas são padres que são padres bem formados. Entre eles há essa dúvida também. E a última vez que eu comunguei com essa dúvida no meu coração, eu e minha esposa. Então, na próxima oportunidade, eu quero me confessar de novo. Porque aí, na minha oração, eu percebi que eu cometi outros pecados que não são assim tão perceptíveis. Por exemplo, murmuração. É o pior veneno contra a virtude da esperança. Pessoa que murmura. Pessoa que fala mal da vida, mal dos outros, principalmente mal dos padres, mal dos bispos, mal do Papa. Por mais que você vê coisas erradas que os religiosos façam, não vamos murmurar. É o pior tipo de murmuração que tem. Vamos rezar e suplicar por esses sacerdotes, por essas religiosas, por esses leigos consagrados. Veja, a murmuração é terrível. 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 Falar contra os outros. Sabe, nem junto com a minha esposa eu devo falar, olha, tal pessoa é isso, isso e aquilo. Murmurar. Como a murmuração é terrível. Percebe como é importante a gente compreender, como é importante a gente se colocar diante do que a igreja ensina. Veja, a virtude humana da justiça promove uma outra virtude. Tem uma outra virtude humana que é filha da justiça, que se chama piedade.
Nós já vimos a religião, a virtude da religião, agora vamos ver a virtude da piedade. O que é a virtude da piedade? São os deveres para com os pais, para com a família e para com a pátria. Piedade, vem de filho. Vem de filho. Então, os nossos deveres para com os nossos pais, com os nossos educadores, com os nossos antigos, né? Os nossos tios, nossos avós, Será que nós temos ainda esta virtude humana sendo cultivada nas nossas famílias? Você pede bênção para o seu pai e para a sua mãe, se você tem pai e mãe? Você tem respeito aos mais velhos da sua família? Você escuta os mais velhos da sua família? Nós escutamos os nossos mais velhos? Nós vamos de encontro aos nossos mais velhos? Nós respeitamos os nossos mais velhos? Ou os nossos mais velhos são tratados de forma chula? São tratados de forma impiedosa? Sabe? Veja, analisando, é uma virtude humana. A piedade, em primeiro lugar, a Deus. Somos filhos de Deus e somos filhos dos nossos pais. Respeito aos nossos pais. Sabe? Carinho com os nossos pais. Quantos filhos que brigam, quantas filhas que se levantam contra os pais, que desobedecem, que atacam, que blasfemam contra Deus. Que triste, né? Então, a virtude da piedade está ligada justamente com a justiça. A justiça em relação a Deus, dar a Deus o que é devido e dar ao próximo o que é devido. E o próximo, mais próximo de nós, são os nossos pais, os nossos filhos. Veja, como que é a nossa relação familiar? É uma relação harmoniosa ou uma relação que é feita de brigas, de desavenças, de desestruturas, de divisões, de ataques, de ofensas? Gente do céu, como é importante trabalhar a virtude da piedade humana, filha da justiça. Dar a Deus o que é devido, dar ao próximo o que lhe é devido. A justiça humana, ela é pequena perto do que Deus nos ensina sobre a justiça divina. O que é um homem justo? Um homem justo é um homem que se ajustou à vontade de Deus, pelo poder do Espírito Santo em Cristo. Esse é o homem justo. O exemplo de São José, a igreja fala, a Bíblia fala, José era um homem justo. O que significa esse justo? José foi um homem que se ajustou à vontade de Deus. Foi obediente. Ele foi sendo moldado pelo Espírito Santo para obedecer Deus em tudo. Este é o homem que foi ajustado. Esta é a mulher que foi ajustada. Simeão era um homem justo, nós vimos ontem. Ana é uma mulher justa. Ela foi ajustada à vontade de Deus. Ela foi fiel a Deus enquanto toda a sociedade ao redor dela foi embora. Ela foi ajustada a Deus. Lindo. A virtude humana da piedade é esse esforço, sabe, de compreender a importância dos nossos, a importância da história das nossas famílias, da história dos nossos antepassados, das lutas dos nossos antepassados. Sabe, dos erros que os nossos antepassados cometeram, nós podemos hoje em Cristo refazer esses erros, reconstruir esses erros, reconstruir famílias unidas, íntegras, puras, justas, pelo poder do Espírito Santo. Veja, a virtude humana da piedade. Então, quando você percebe que na sua família há uma tremenda quantidade de brigas e divisões, o que está faltando? Em primeiro lugar, a virtude humana da justiça. A virtude humana que nasce da justiça chamada piedade. Importante, né? Então, isso humanamente nós podemos ir reparando, entendendo por que chegou, como chegou, e usando o poder de Deus para refazer isso tudo, perdoar, reconstruir. Importante demais, gente. Observância é uma outra virtude humana que vem da justiça. Observar as leis, desde que as leis sejam justas.
desde que as leis sejam de acordo com a vontade de Deus. Eu não sou obrigado a obedecer uma lei que aprova o aborto. Eu não sou obrigado a obedecer uma lei que vai contra a sexualidade da humanidade. Eu não sou obrigado a obedecer uma lei que promove a morte de idosos, mesmo em nome de uma misericórdia. Ninguém é dono da vida. A vida não é nossa. A vida é um dom que Deus nos deu. Pertence a Deus. Pertence a Deus. Veja, ir à missa aos domingos é dever de religião, é dever de culto. É dever. É um direito e é um dever. Eu tenho o dever, por justiça, de cultuar a Deus junto com a comunidade e junto com a comunidade estar diante de Jesus que se faz presente na Eucaristia e com Cristo adorar a Deus. É dever, é direito e é dever. Nação nenhuma pode proibir missa, pode proibir Bíblia. Quantas nações estão proibindo missa? Quantas nações estão proibindo Bíblias? Quantas nações estão proibindo sacramentos? Quantas nações estão perseguindo de morte cristãos e católicos? Nesses últimos 2 séculos, morreram muito mais cristãos católicos do que em mais de 2.000 anos de história da Igreja. Os primeiros 300 anos da história da Igreja foram anos de profunda perseguição e de martírio. Mas nunca se mataram tantos católicos e tantos cristãos como nesses últimos 2 séculos, por pura perseguição, por puro ódio. Puro ódio. Quantas ideologias, por exemplo, o marxismo é uma ideologia ateia, materialista ao extremo. Por isso que a Virgem Maria aparece em Fátima e fala, olha, a nossa luta é contra o comunismo. Porque não só é uma ideologia materialista, mas é uma ideologia que odeia o cristianismo. Odeia de morte. Odeia para matar. Falavam os ideólogos marxistas que a religião é o ópio do povo. A religião é uma droga que tem que ser eliminada. E para eliminar essa droga, tem que matar. Percebe? Então veja, como é que isso fica em relação à virtude humana da justiça? Essa justiça que nós devemos para com Deus. Como é que fica quando uma sociedade se torna totalmente marxista? Ou então uma sociedade que vive ao redor de um ultracapitalismo, que visa tão somente o lucro pelo lucro e mais nada. Uma sociedade que se torna indiferente ao sofrimento de quem sofre, dos pequenos. Não só dos pobres, porque o sofrimento não atinge só pobre, ou rico, ou classe média. O sofrimento atinge. E a igreja tem que estar diante do sofrimento de todos. Veja, isso é super importante, gente. A virtude da justiça, ela é super importante. Uma pessoa que sofre, seja onde for e de como for, tem o direito de receber a nossa atenção. Não porque pertence àquele grupo, não porque pertence àquela ideologia, não. Não. O ser humano tem o direito de receber Cristo, de viver por seu Cristo, de conhecer Cristo, de ser curado por Cristo, de ser amado por Cristo, de ser refeito por Cristo. Veja, a virtude da justiça é importantíssima. Essas virtudes humanas que vêm junto com a virtude da justiça são essenciais. Veja, uma pessoa, uma virtude que é base para a sociedade ser construída é a virtude humana, filha da justiça, chamada veracidade. Sabe, as pessoas têm o direito de receber de mim a verdade de quem eu sou, a verdade do que eu falo. Se eu construo uma relação em cima da mentira, a relação acaba, a relação estoura, a relação rui. Uma sociedade que é construída em cima de mentira, a sociedade inteira rui, cai. Por que os grandes impérios caíram? Justamente por causa disso. Porque foram contra a justiça. Foram contra as virtudes humanas.
e contra as virtudes sobrenaturais. Uma sociedade só pode estar em pé em Cristo, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O próprio Cristo fala, sem mim nada podeis fazer. A grande verdade é Cristo. Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Cristo ensinou a única verdade. E as pessoas acham que todo mundo tem as suas verdades. Isso chama-se relativismo. Isso destrói a sociedade, porque vai contra a única verdade. Nós precisamos construir a nossa vida em cima de rocha, não em cima de areia. Vem a água e leva. Vem o vento e leva. Mas se a casa está construída na rocha, o alicerce está baseado na rocha, não tem força que leve. Você pega, por exemplo, o Japão. As casas do Japão, os prédios no Japão, hoje em dia, são todos eles construídos para suportar terremotos. Porque o Japão é uma região que está sujeito a uma série de terremotos, a uma série de maremotos, a uma série de tsunamis. Então, as casas no Japão, os prédios no Japão, são construídos de tal forma, as pontes, os viadutos, para suportar um determinado nível de terremoto. Por quê? Porque está baseado na rocha, na força firme. E a verdade é esta rocha, e esta verdade chama-se Jesus Cristo. Então, a virtude da veracidade é intimamente ligada com Cristo, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. As pessoas não detêm a verdade por si, porque o que é certo e o que é errado é Deus quem define. Percebe? Porque Deus é Deus. Ele tem infinita sabedoria, ele sabe o que é melhor para cada um de nós, porque ele nos criou. Se eu pego uma caneta e vou bater, já falei isso para vocês, bater na parede, eu vou estragar a caneta. Não, mas a caneta é minha, eu faço o que eu quero. Mas eu estou usando a caneta de forma errada. A caneta foi feita para escrever, para desenhar, para fazer conta, para pintar, para escrever uma poesia, para escrever um conto, para escrever um romance, para escrever um lembrete, para escrever memórias, para escrever romances, não para bater na parede. Então, a verdade é o que sustenta a nossa sociedade, ou deveria ser. Você entende? E essa verdade tem nome, chama Jesus Cristo. Então, a veracidade, esta virtude humana da veracidade, que está baseada na honestidade das nossas relações, que está baseada na honestidade das nossas palavras. A veracidade está baseada na honestidade das nossas intenções. Só pode ser baseada em Cristo. Veja, então, quando propõe uma sociedade sem Cristo, é uma sociedade fadada a ser destruída. Veja como é importante compreender as virtudes que surgem da virtude da justiça. As virtudes que nascem em razão da virtude cardial humana da justiça. Eu queria terminar com uma virtude humana chamada afabilidade, que é dependente da justiça. Afabilidade é a cordialidade, é a boa convivência. Onde é que foi parar a nossa afabilidade? Hoje não é mais legal ser afável. Hoje nós aprendemos a ser desconfiados, a sermos grosseiros, a sermos bravos, revoltados. E a afabilidade vai para onde? A afabilidade é filha da justiça. E a gente aprende desde cedo a viver na revolução, no ódio. Que triste, né? Que triste. Que Deus, em sua infinita misericórdia, que Deus, em sua infinita bondade, possa realmente transformar os nossos corações, pelos méritos de Cristo, no poder do Espírito Santo. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Um bom final de semana. E até segunda-feira. E até quarta-feira. Até amanhã, se Deus quiser. Porque agora vem o tempo maior aí de ano novo. Então não é final de semana, mas é feriado. Mas os programas já estão gravados.
O programa do dia 31 já está gravado, o programa do dia 1º já está gravado, o programa do dia 2 já está gravado, tá bom? Então, nós temos todos os programas gravados até o dia 2 de janeiro, tá ok? Fiquem com Deus, gente. Uma boa noite, um bom descanso e até amanhã, se Deus quiser.